E olha, eu assisti muitos filmes que eu não era para ter assistido. Eu comi muita coisa que não era para ter comido. Fumei, bebi, passei muitos sábados não frequentando igreja. Tipo, em 2013, eu fui diagnosticado com doença de Crohn, que é uma doença autoimune, que causa inflamação no intestino. Alguns, na minha opinião, o que eles mais têm a temer seria o fanatismo, para outros seria o legalismo, para outros seria o mundanismo. Mas não importa quem seja e se está do lado esquerdo ou direito, todos nós precisamos parar de andar na carne e andar no espírito. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez para a glória de Deus. Sim, e hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês mais um testemunho de vida para nosso Exato. quadro, né? Qual Qual a a sua sua história? história? E hoje o nosso convidado também vem de águas longes daqui do Brasil, mas é uma pessoa que é brasileira, que fala português, então não precisa hoje de termos um tradutor, né? Exatamente, hoje não haverá tradução consecutiva, embora esteja fora do país. E, para a glória de Deus, nós conseguimos agenda com o pastor Diego Silva. Diego Silva, ele teve um ministério muito forte aqui no Brasil. Ele tem vários conteúdos aí até hoje publicados pela internet. No YouTube você coloca Pastor Diego Silva, você tem vários conteúdos. E vários desses conteúdos me ajudaram particularmente a ter um norte realmente do que seria ser um adventista do sétimo dia. Então, é muito ideal você ter raízes, você conhecer qual movimento que você participa, né? Você ir a fundo das histórias. E o professor Diego Silva deixou essa impressão na vida de várias pessoas. E hoje, para a glória de Deus, vamos conhecer um pouquinho mais da história desse homem do Senhor. Quem é o Diego Silva, né? Hoje vocês vão conhecer a história dele, saber o que Deus fez na vida dele, da família dele, né? O William vai fazer uma oração para a gente iniciar e logo mais a gente vai colocar aqui e dar as boas-vindas para o pastor Diego. Exatamente. Vamos orar para o próprio Criador. Oremos. Maravilhoso Deus, Santo Pai, gratos somos, Pai, por essa semana que se findou. E agora estamos agradecidos, Pai, por esse momento de estarmos aqui em adoração a Ti, para mais uma vez trazermos um testemunho de vida sobre os milagres que o Senhor faz na vida de seus filhos, do amor que o Senhor demonstra por cada um de nós. Para aquelas pessoas que não têm esperança, Pai, que esse testemunho venha a ser luz e respostas para ela. Que o Senhor possa abençoar o pastor Diego Silva nos seus planos, seus projetos, nesse testemunho agora, Pai, para que ele chegue e alcance os corações sinceros. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Mas, Adriana e William, muito obrigado. muito obrigada a você ter aceitado esse convite. Com E certeza. agora os momentos que seguem, então, começam contigo. Bom, é um prazer poder contar um pouco da minha história. Vocês falaram que eu não preciso de tradutor, é verdade, mas estou morando aqui nos Estados Unidos ultimamente e meu português está enferrujado, então, para algumas palavras, talvez vocês vão ter que intervir a meu favor. Mas eu acho que contar a história é muito importante. Cada um tem uma história e eu espero que alguns detalhes da minha história que eu vou contar hoje possam servir na vida dos que estão ouvindo. É um prazer poder compartilhar. Bom, a Adriana e o William, eu vou começar contando assim alguns pontos gerais da minha história, vão ser capítulos da minha história, na verdade, e depois, conforme vocês acharem melhor, nós podemos entrar em mais detalhes sobre um ou dois ou três capítulos em particular. Mas vamos começar com o começo. Eu nasci no Brasil, no ano de 1982, ou seja, eu estou com 40 anos. Passei os primeiros 7 anos da minha vida no Brasil, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Minha mãe veio de uma família católica, meu pai de uma família adventista, e no ano de 1989, eu, juntamente com a minha mãe e a minha irmã,
nós nos migramos para os Estados Unidos. Então, eu fui praticamente criado no Brasil até os 7 anos, e dos 7 até finalizar os meus anos escolares, eu estive nos Estados Unidos. Moramos em vários estados. Em 1999, eu tive um reencontro com a minha família no Brasil. Meu pai, família do meu pai, até membros da família da minha mãe, que por muitos anos, 10 anos no total, que eu não tive contato. Teve esse reencontro, e esse reencontro foi instrumental na minha vida, porque foi durante esse período de reencontrar minha família no Brasil, eu tinha 17 anos na época, é que eu me reencontrei com Deus. Frequentei a Igreja Adventista do Sétimo Dia nos anos que eu estive no Brasil, até migrar para os Estados Unidos, mas entre os anos em 7 anos de idade a 17 anos de idade, eu não estava na igreja. Então, esse reencontro com a minha família no Brasil também me levou a ter um reencontro com Deus. Eu me batizei na igreja adventista na cidade de Oklahoma City, nos Estados Unidos, em 1999, dezembro de 1999. Tinha 17 anos de idade. E me senti logo depois do meu batismo um chamado para o ministério pastoral. Então, eu terminei o ensino médio no início do ano de 2001 e iniciei os meus estudos teológicos na Virgínia, no Heartland College. E é um capítulo da minha vida que podemos conversar mais em detalhes depois. Em 2004, enquanto eu estava estudando no Heartland, estudando teologia, eu estava envolvido já num projeto para iniciar uma escola e um centro de saúde no Brasil. Em 2004, eu estava já levantando fundos para esse projeto. Eu consegui suficiente fundos para comprar uma propriedade que fica uns 30 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, entre o Rio de Janeiro e Petrópolis, na cidade de Duque de Caxias, numa floresta, e foi lá que nós, alguns anos depois, estabelecemos o IEST, Instituto de Educação e Saúde de Taquara. O curso do IEST mesmo começou em 2007. Então, isso abre um novo capítulo, que podemos também entrar em alguns detalhes. Eu creio que muitos ouvintes vão querer ouvir mais detalhes sobre isso. Mas, voltando um pouco, eu me formei lá no Heartland em 2006. E nesse mesmo ano, eu iniciei o namoro com a minha futura esposa, Melissa. Eu e a Melissa chegamos a casar em 2007, que foi o mesmo ano que o IEST abriu suas portas para a primeira turma de alunos. Em 2012, abre um novo capítulo na minha vida, que é a doença de Crohn. Eu comecei a sentir muitas dores abdominais, e foi um período de um ano até o diagnóstico. Em 2013, eu fui diagnosticado com doença de Crohn, que é uma doença autoimune, que causa inflamação no intestino. E longa história, mas isso resultou em uma mudança de volta para os Estados Unidos em função da minha saúde. E em 2014, muita coisa aconteceu. Minha filha nasceu, nossa primeira filha. Eu e a Melissa tivemos a Abigail em 2014. Eu tive uma cirurgia na Virgínia que salvou a minha vida, e eu comecei a trabalhar como professor de teologia no Heartland, que foi o mesmo instituto, mesma escola onde eu havia me formado 8 anos antes. E em 2015, eu ainda trabalhando no Heartland como professor de teologia, eu iniciei o meu mestrado na Andrews, em Ministério Pastoral. E em 2016, nosso segundo filho nasceu, outro capítulo. Então, são muitos capítulos que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas apenas mencionar. Nosso filho nasce em 2016, e nesse mesmo ano, eu recebi um chamado para ser pastor no estado de Montana, aqui nos Estados Unidos. Novo capítulo se abre.
E em 2019 nós recebemos um chamado para trabalhar em Kansas, que é outro estado aqui nos Estados Unidos, como pastor. Em 2021 eu iniciei os meus estudos doutorais. Eu estou, no momento, atualmente trabalhando e fazendo um PhD na Universidade Liberty, nos Estados Unidos, também fica na Virgínia. E neste mesmo ano, 2021, eu iniciei meu ministério pastoral no estado de Oregon, onde eu estou agora. Inclusive, eu estou aqui na minha igreja, acabei de pregar, acabei de almoçar e estou aqui com vocês compartilhando a minha história. Então, são muitos capítulos, né? E, assim, eu vou deixar você, Adriana e William, determinar assim, em quais desses capítulos nós devemos entrar em mais detalhes. Perfeito, Perfeito. perfeito. Tivemos um vislumbre aqui agora, né, do começo ao fim, do pastor Diego. E nós queremos entrar um pouquinho mais no primeiro capítulo, quando você comentou da sua conversão Com aos certeza. 17 anos, né? Que Uhum, qual seria a pergunta aqui, né? O que foi que te impactou naquele momento para você ter aquela entrega, né? Porque você comentou que você estava com os pés fora da igreja, né? E aí, de repente, você uhum. se entregou a Jesus E é uma fase, né, que é da muito complicado, adolescência, que é uma exato. fase, acho que é a mais difícil, assim, você tomar uma decisão assim com muita consciência do que você quer, porque você está decidindo, eu quero estar ao lado de Deus pro resto da minha vida, quando é um mero adolescente. Eu acho que os Exato. adolescentes hoje têm muita essa dificuldade, talvez aqui estejam acompanhando também a gente, muitos pais que não sabem como lidar com seus filhos em relação Sim, a isso, né? exatamente. Foi uma decisão que a gente percebe que realmente não é fácil. O adolescente ele é muito assediado por mídias e, enfim, né, por outras coisas também. E tomar uma decisão dessa realmente foi, a gente acredita que foi uma coisa muito impactante aí que abriu seus olhos, né? Então, conta para nós um pouquinho mais sobre essa experiência. Minha história é muito complexa, como muitas histórias são complexas, e começou mesmo no Brasil, nos meus primeiros 6 anos de vida, porque, como eu disse, meu pai, ele foi adventista e foi criado na igreja, e minha avó paternal, ela era muito fiel na igreja adventista, e quando era criança, assim, já como bebê, ela cuidou muito de mim e ela me levava para a igreja. Então, as sementes já foram plantadas nos meus primeiros 6 anos de vida, porque ela me levava na igreja fielmente todos os sábados e a escola sabatina teve uma influência muito forte na minha vida nesses primeiros anos de formação. E ela também era muito fiel no lar com o culto e me ensinando a orar, me ensinando as histórias da Bíblia. Então, eu fui para os Estados Unidos e tive uma separação de 10 anos desse lado da minha família, porque os meus pais se divorciaram nesse período em que nós fomos para os Estados Unidos. Minha mãe recasou nos Estados Unidos e não fui para a igreja durante esses 10 anos. Nós não frequentamos a igreja. E as sementes, porém, estavam lá no coração. Então, apesar de não ser religioso durante esses 10 anos, entre 7 a 17 anos de idade, as sementes haviam sido plantadas e a minha experiência no mundo, apesar de ter experimentado com drogas e álcool e algumas outras influências negativas, sempre incomodado, sempre sabendo que aquele não era o caminho e que eu estava me prejudicando. Então, o meu pai descobriu onde nós estávamos morando na época. Estávamos em Oklahoma. O ano era 1999, 10 anos depois de nossa migração para os Estados Unidos. E ele descobre onde nós estávamos, entra em contato e me convida para passar alguns meses no Brasil durante as minhas férias escolares. Então, nos meses de junho, julho e agosto de 1999, eu passei no Brasil e eu acredito que a maior influência nessa fase, que foi a fase da minha conversão, foi alguns amigos do meu pai, que eram adventistas. O meu pai recasou, construiu uma nova família,
Tinha até um filho, que era o meu irmão, que eu conheci nessa época, que tinha apenas 1 ano de idade. Todos os sábados nós íamos para a igreja. Inicialmente eu ia para a igreja com ele por respeito, porque eu não estava assim convertido, não tinha uma relação com Deus, eu não orava, não cantava, não estudava a Bíblia, mas eu ia por respeito a ele. E aos sábados de noite, depois do pôr do sol, era na igreja de Alegre, no Espírito Santo. Era uma igreja que naquela época estava bem assim forte, ativa, e sempre tinha atividade sábado à noite. E foi através do futebol. O líder da igreja, porque não era igreja, era grupo, senão teria sido o primeiro ancião. O nome dele é Eduardo Faé, que é um amigo meu até hoje. Ele foi uma pessoa que deu um bom testemunho de cristianismo, de adventismo, uma pessoa que tinha uma vida assim, que demonstrava um prazer de ter uma relação com Deus e de ser um adventista do sétimo dia. E ele despertou em mim uma sede de conhecer melhor a Deus e conhecer melhor a igreja adventista. Então eu fiz alguns estudos naquele período com o meu pai, Daniel 7, Apocalipse 13, os eventos que foram marcantes na história para cumprimento de profecia, e aquilo me animou muito. Então, eu voltei para os Estados Unidos com a decisão que eu ia seguir a Jesus, estudar a Bíblia, frequentar a igreja. Aí, em setembro de 1999, começou uma campanha evangelística conduzida pelo pastor Doug Batchelor, e essa campanha evangelística estava sendo transmitida em muitas igrejas nos Estados Unidos via satélite. E o pastor de uma igreja local veio. Eu já tinha frequentado a igreja dele algumas vezes depois que eu tinha voltado do Brasil. E ele bateu na minha porta sexta à tarde, falou que ia ter um encontro evangelístico, uma palestra na igreja, que na verdade era um vídeo do pastor Doug Batchelor, mas era ao vivo. Eu frequentei todas as noites e me batizei em dezembro de 1999. Nesse período, eu me apaixonei pelo estudo da Bíblia, me apaixonei pela igreja adventista, comecei a frequentar uma escola adventista, que era o meu penúltimo ano do ensino médio. Eu sempre frequentei escola pública, mas no meu penúltimo ano do ensino médio eu comecei a frequentar uma escola adventista. Aí foi no meu último ano do ensino médio que eu comecei a receber a afirmação de pessoas ao meu redor que Deus tinha um chamado para mim para o ministério. E essa afirmação veio através de pessoas que me observaram, vendo que eu pregava, comunicava bem a palavra de Deus, e eu também tinha um dom com as pessoas em termos de relações interpessoais. E essas afirmações Deus usou para despertar no meu coração o desejo de estudar teologia. Então, isso aí é a história da minha conversão. Para resumir, a maior influência, as duas maiores influências, a minha avó, que me levou fielmente nos primeiros 6 anos de vida para a escola sabatina e a igreja. Aí, como adolescente, eu tive um bom exemplo na minha vida que mostrou que tem, assim, seguir a Jesus é prazeroso. E, obviamente, a palavra de Deus, quando você começa a compreender ela de forma sistemática, você vê algo lindo que desperta muito o coração. Amém. 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 E, Pastor Diego, você teria algum conselho assim para dar para os pais que assim colocaram os filhos no Uhum. caminho do Senhor, né? Tiveram ali a preocupação de educar, Sim, né? O caráter dos filhos, sim, das crianças, e hoje se vê numa condição de que os filhos se rebelaram, como eles devem lidar e fazer. sim. Eu vou dar um conselho que eu estou tentando seguir, a minha esposa também. Estamos tentando seguir, porque os nossos filhos são pequenos, ainda não são adolescentes, mas o nosso maior exemplo como pais é Deus e como ele age no grande conflito. Ele dá liberdade.
E eu acredito que a liberdade é algo perigosa, existe risco, nós vemos isso no grande conflito, porque o grande risco da liberdade que Deus deu foi que o pecado tem causado tanta ruína. Criança de 2 anos não pode ter muita liberdade. Ela corre na rua, ela se machuca facilmente, ela não tem noção de nada. Ela coloca a mão na tomada, ela coloca a mão na panela quente. Então, criança não pode ter muita liberdade. Adolescente precisa de liberdade. E o que eu vejo, o que eu mais vejo é jovens que foram criados na igreja saírem da igreja. Existem mais jovens saindo do que ficando, dos que são criados na igreja. E isso se aplica a tanto lares mais progressistas como lares conservadores. Isso é fato para tanto a direita como a esquerda. Os jovens que não aprendem a tomar decisões como adolescentes, elas não desenvolvem sua individualidade. Muitos pais, na tentativa de manter os filhos nos caminhos de Deus, impõem a sua vontade e não dá muita margem para o erro, muita margem para a escolha própria. Então, eu acredito que, para mim, uma chave que determinou a minha conversão foi o fato que eu nunca na minha vida, como adolescente, fui obrigado a frequentar a igreja, nunca fui obrigado a ter uma dieta saudável, nunca fui obrigado a me abster de filmes. Tudo o que eu fiz foi por escolha própria. E olha, eu assisti muitos filmes que eu não era para ter assistido. Eu comi muita coisa que não era para ter comido. Fumei, bebi, passei muitos sábados não frequentando igreja. E eu acredito que a liberdade é um elemento muito importante. Agora, não quer dizer que um jovem vai ter liberdade total. Ele tem que ter mais liberdade do que uma criança de 2 anos, mas não seria uma liberdade indiscriminada. Mas eu acredito que, à medida que um jovem vai se desenvolvendo e amadurecendo, o pai precisa soltar um pouco. Então, eu acredito pessoalmente que um jovem de 18 anos que ainda mora em casa, ou até mesmo de 16 anos, talvez, apesar de não existir uma idade certa, não existe fórmula, mas assim, existe um ponto na vida de um jovem em que ele deve não ser obrigado a ir à igreja. Eu sou professor de escola sabatina da minha igreja dos jovens e young adults, que são os jovens adultos de 20 anos para baixo, entre 15 a 20 anos de idade. E eu me admiro quando eu vejo os pais saindo de férias e os jovens agora estão em casa sozinhos, já dirigem e chegam e estão frequentando a escola sabatina sem os pais estarem presentes. Esse tem que ser o alvo. Então, existem casos em que o jovem ele chega a dizer, olha, eu não quero ir mais para a igreja. Tem uma certa idade que obrigar só porque ele ainda mora sob o seu teto não vai aumentar a probabilidade dele se converter. Obviamente, ele não está convertido, mesmo tendo sido criado na igreja. Você quer aumentar a probabilidade dele se converter, em vez de impor mais, é melhor soltar mais. É claro que precisa ter limites, principalmente dentro do lar. Acho que bebida ou maconha dentro da casa, você tem como pai o direito de dizer, olha, aqui tem limites. Você tem liberdade, mas nesse ponto é inegociável. Mas impor frequentar a igreja numa certa idade, eu acho que causa mais endurecimento do que conversão. Muito Muito bom, bom. muito bom. E de É o fato, livre-arbítrio, né? Que Deus tanto é, nos dá e como pais, né? Não, exato, não como pais, mas a gente entende o ponto que você quer colocar, né? O exatamente. livre-arbítrio é perigoso, o livre-arbítrio é perigoso e às vezes ele parece trazer condições que você não quer. É justamente o que acontece no grande conflito. O livre-arbítrio ele trouxe resultados
indesejáveis. Mas a alternativa do livre-arbítrio é um resultado pior ainda. Então, eu Uhum. prefiro que o meu filho não vá para a igreja, se ele tem 18 anos, do que ir para a igreja forçado. Agora, o ideal é que ele vá para a igreja por conta própria. Voluntariamente. Mas entre ir forçado ou não ir, se ele já é um, um jovem de 18 anos, eu prefiro que ele não vá. Ok, Bom, ok. É muito bom porque, na prática, os pais realmente querem ter essa imposição, né? E a gente percebe realmente que o jovem não gosta dessa prática, dessa forma, né? E ele acaba se rebelando, né? é até Então, aquela ilustração, né? Sabe quando você aperta muito um isso. parafuso, de tanto apertar ele Uhum, espanta. quebra. Exato. Exatamente. Uhum. Exatamente. A gente quer entrar agora no outro capítulo, agora para o pastor Diego Silva, né? Que é referente ao IEST, né? O que que seria o IEST? Quais eram as atividades que vocês realizavam lá e quais milagres que você testemunhou no IEST? O começo do IEST, na verdade, começou em 2001, no meu coração, na minha mente, quando eu comecei os meus estudos teológicos. Eu estudei no Instituto Heartland, que é uma faculdade adventista independente, não administrada pela organização da Igreja Adventista. E é uma escola que transmite muitos valores importantes para os jovens, e foi assim uma escola perfeita para mim, uma pessoa que fui criado no mundo com muita liberdade. Eu precisava de um jejum de muita coisa, filmes, esportes, e um lugar saudável, um lugar onde eu aprenderia a trabalhar no físico. Então, o Heartland é até hoje uma faculdade que tem 4 cursos principais: teologia, pedagogia, saúde e mídia cristã. E é uma escola que tem o trabalho manual ou trabalho prático na metade do dia, e outra metade do dia é o estudo. É uma escola que, se você fosse conhecer as faculdades adventistas na década de 1930, 40 e 50, por exemplo, Avondale, que foi a faculdade adventista onde o fundador presidente do Heartland, Colin Standish, estudou na década 40 e 50, o Heartland seria o Avondale daquela época. Então, é um lugar que cativa, é um lugar que proporciona condições favoráveis para jovens que querem aprofundar seu relacionamento com Deus e ter um jejum do mundo. A própria localidade é propícia para isso. E o Heartland não só tinha uma faculdade, mas também um centro de saúde, que é um lugar onde pessoas que têm diversas doenças relacionadas ao estilo de vida vão para reaprender a viver uma vida mais saudável e até mesmo tratar de certas doenças. Então, quando eu cheguei no Heartland e comecei os meus estudos, eu me apaixonei pela teologia mais ainda do que eu já estava, né? Porque a campanha evangelística com o pastor Doug Batchelor e aprendendo, estudando a Bíblia na igreja já começou, né? Aquele fogo e o amor pela Bíblia. Mas aí no Heartland, estudando teologia, mais ainda. E também, assim, o desejo de voltar para o Brasil e fazer algo parecido com o Heartland no Brasil. Porque no início da década de 2000, ministérios independentes no Brasil eram raros, não existiam muitos, nenhum grande que eu saiba, e também havia assim um desconhecimento até mesmo da administração da Igreja Adventista sobre ministérios independentes. E eu não sabia de muita coisa, mas eu sabia que no Brasil não tinha algo como o Heartland, que provavelmente é o que o IAE era na década de 50, 60, né, antes do credenciamento e se tornar uma universidade. E então nasceu esse desejo em 2001, 2002,
E aí, do nada, aparece uma senhora lá no Heartland que ela não era brasileira, mas ela falava português, ela era chilena, e ela comprou uma propriedade, justamente a propriedade que um dia seria o IEST. Ela era do Wildwood, que é outro ministério independente aqui nos Estados Unidos, que tem um curso, não é uma faculdade, mas tem um curso de saúde curto e também um centro de saúde. E ela comprou essa propriedade entre Petrópolis e Rio de Janeiro com essa mesma visão. E longa história, vou resumir, ela comprou a propriedade, se desanimou porque muita burocracia, muitos obstáculos para começar uma associação sem fins lucrativos no Brasil, quanto mais um estrangeiro. E ela, na verdade, não propôs, eu que propus, que tal eu comprar a propriedade da senhora para eu avançar com o plano. Então, ela, no início, ela estava resistente à ideia, mas eventualmente ela viu a dificuldade de vender, porque é uma propriedade realmente que não é fácil vender. Até hoje, não vendemos, já houve várias tentativas de vender, nunca foi possível vender por um preço justo. Mas, enfim, ela finalmente é, concordou em vender, colocou um preço. Ela não imaginava que seria possível eu levantar fundos para comprar. Mas no ano de 2003 eu comecei a levantar fundos. Ela deu o preço, eu comecei a levantar fundos, e nessa época eu era aluno, na faculdade, estudando teologia, não tinha dinheiro e nem tinha família que podia me dar dinheiro para comprar, mas eu estava já pregando em várias igrejas, e foi através de pregação nas igrejas e compartilhando o projeto, o sonho nas igrejas que dinheiro começou a entrar. Eu comecei a. Na época não tinha canal de YouTube, não tinha site, era um começo bem humilde, a gente fazia um panfleto. Eu digo a gente porque eu tinha amigos na faculdade que participaram comigo em diferentes momentos. Nós publicávamos um panfleto e enviávamos para o endereço de todas as pessoas que estavam na nossa lista de contatos que eu adquiri nas igrejas, às vezes na faculdade. Eu fui capelão no centro de saúde, vinha hóspede. Eu sempre, quando eu fazia um contato, eu mantinha os dados da pessoa, colocava na lista. A gente sempre enviava o panfleto com um envelope para a pessoa fazer a doação. Ela doava com cheque. E, enfim, eu digo a gente porque eu sempre tive a ajuda de alunos no Heartland que se interessaram pelo projeto. Eu consegui levantar suficientes fundos em maio de 2004, comprei a propriedade do IEST. Nós vamos mostrar algumas fotos. A propriedade foi comprada em 2004, nós começamos a fazer eventos 2 vezes por ano, congressos. A propriedade, quando nós compramos, muito humilde, muito assim precária, mas aos poucos fomos melhorando. E em janeiro de 2007 nós iniciamos com 25 alunos, e tínhamos várias pessoas que estavam trabalhando, morando na propriedade, trabalhando. Cada pessoa, cada família tinha uma casa. Nós fomos construindo, adaptando diferentes locais. Nós construímos uma capela, reformamos um refeitório. Eu sei que foi assim um capítulo lindo da minha vida. Muitos jovens que vieram. Eu mesmo era jovem, eu estava com 25 anos, na verdade 24 anos, quando o IEST começou oficialmente. Mas eu estava com 21 anos quando a propriedade foi comprada. Então, todos nós éramos jovens. E eu mesmo fui um aluno nessa escola, porque apesar de Deus estar usando e Deus estar trabalhando, sempre há um amadurecimento teológico, um amadurecimento de pensamentos e de visão das coisas. E esse esse amadurecimento continua, inclusive, até hoje. Mas eu sei que foi um capítulo lindo, marcante. Alguns que passaram pelo IEST depois seguiram suas vidas, fizeram faculdade em diferentes áreas e hoje estão trabalhando
em um ofício secular, mas membros sólidos da igreja. Alguns se tornaram pastores da igreja adventista em diversas partes do Brasil. Outros começaram ministérios independentes que Deus também está usando de forma muito especial para alcançar corações. Então, assim, é uma escola de vida, na verdade, não só de teologia e saúde. IEST significa Instituto de Educação e Saúde da Taquara. Taquara é o bairro de Duque de Caxias, onde a propriedade está localizada, e educação e saúde eram as duas partes principais do ministério. Nós publicamos livros, nós eventualmente organizamos e criamos um canal de YouTube, tivemos DVDs e mídia, mas o foco era educação. Realizamos muitos congressos, eu acredito que algumas das palestras que vocês devem ter encontrado da minha pessoa foram nos congressos do IES, gravados lá. Enfim, foi um capítulo lindo da minha vida em 2012, com a minha doença, 2012 a 2014, foi um período de transição para mim e para a Melissa, e, enfim, foi uma bênção. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, um pouquinho ainda no IEST, o que a gente gostaria de saber, você ficou, se não me engano, foi 7 anos, é isso, né? Pelo período, se eu me perdi por aí. Acho que uns 7 anos você ficou, né? Eu, deixa eu ver, eu morei no IEST 8 anos, 8 anos. porque eu comecei a morar no Brasil em 2006 e fui embora no final de 2013. Então, foi um total de 8 anos que eu morei no IEST. Minha esposa Melissa, 6 desses 8 anos. Porque eu morei Perfeito. no Brasil 2 anos antes de me casar com ela. Ainda estava terminando a faculdade, mas já me mudei para o Brasil. Legal. A gente vai entrar um pouquinho agora na área de saúde também, né? Em relação, como era uma escola também de saúde, né? Aqui no canal, quando nós trouxemos a série Conselhos sobre Regime Alimentar, trouxemos algumas pessoas que possuem alguns ministérios, algumas escolas também missionárias aí, para a glória de Deus, e muitas delas viram milagres de Deus, né? Atuando através da reforma, estilo de vida, né? Forma do estilo de vida. E eu gostaria de saber se o pastor, nesse tempo que ele estava no IEST, se você presenciou algo que te impactou realmente, que você viu, olha, isso aqui naturalmente não seria assim, foi a mão de Deus realmente, né? Então, você tem algum episódio que você se recorde para compartilhar conosco aqui nessa área aí de saúde? Eu vou compartilhar talvez algo diferente do que vocês estão assim esperando, mas assim, eu já vi muitas pessoas terem uma transformação física através da adoção da nossa mensagem, nosso estilo de vida de saúde. Na verdade, a minha história, que eu tenho a doença de Crohn e muitas pessoas até perguntam como é que uma pessoa que vive de forma tão saudável fica tão doente, quase morri. Na verdade, foi assim um período em que eu me adoeci bem. Mas uma falha, não somente do IEST, mas muitos ministérios que focam a saúde, é não não enfatizar o suficiente outros aspectos do estilo de vida sem ser a dieta. Eu creio que a dieta muitas vezes acaba sendo o carro-chefe da mensagem de saúde e a dieta é extremamente importante. Eu adotei o regime alimentar vegano, né? A gente chama aqui de base nas plantas, é, bem no início da minha jornada como adventista. E foi justamente nesse período que eu comecei a ter os sintomas de Crohn. Bem antes de 2012 eu já estava mal. Porque às vezes a gente come bem, mas a gente negligencia tantos outros aspectos da saúde. Então, o sono é extremamente importante. E às vezes, quando a gente trabalha para Deus, a gente negligencia o sono. A gente também se estressa
a gente sofre ansiedade, às vezes até mesmo por assuntos teológicos ou até mesmo por assuntos relacionados à saúde, sem se dar conta que a ansiedade às vezes prejudica mais a saúde do que a própria carne de porco ou vinho ou outros elementos que você quer eliminar da sua vida. Então, o milagre, o maior milagre não é a cura do corpo. É muito fácil Deus curar o corpo, mas às vezes ele precisa transformar e amadurecer os nossos conceitos. E o que eu mais vi no período que eu estive no IEST eram pessoas sofrendo ansiedade por questões de regime alimentar. Se eu posso ou não posso misturar tomate com alho, e se eu devo comer só cru ou pode cozinhar. Às vezes, batata não estava incluso na dieta original, então será que a gente deve eliminar a batata e a fritura? São tantas regras que a gente cria e a gente sofre ansiedade. E esse tipo de abordagem, esse tipo de mentalidade, ela, na verdade, causa mais prejuízo à saúde física e espiritual do que o próprio elemento que não é saudável que a gente está querendo eliminar da nossa vida. Então, a mensagem de saúde é uma coisa linda, é um dom que Deus deu para nós, que na verdade nós, como igreja, temos negligenciado. É uma luz que foi é, encoberta e não brilhou para o mundo, e hoje o próprio mundo está valorizando a mensagem de saúde que esses anos todos nós, como igreja adventista, estávamos com ela na mão. Mas aí, por outro lado, alguns, para compensar essa negligência, ela acaba se tornando ansiosa. Ela sofre ansiedade, ela cria uma imagem de Deus, de um Deus que está pronto a me castigar se eu comi demais, ou sofri indigestão, ou não caminhei logo depois da refeição, ou não esperei 2 horas depois para tomar um copo de água. Esse tipo de estilo de vida não é saudável, por mais que você esteja seguindo as regras. Então, para mim, o maior milagre não foi que ele me curou da doença de Crohn, porque na verdade eu tenho a doença de Crohn, ela não, mas foi uma transformação que ainda está acontecendo de amadurecimento de mente. Conhecer melhor o caráter de Deus e conhecer o motivo da mensagem de saúde, que não é uma prova de fidelidade, mas é um estilo de vida que vai me proporcionar uma vida mais abundante para que eu possa ter uma mente mais clara, para ter uma comunhão mais agradável com Deus. E para mim esse é o maior milagre, não é a cura do físico, mas é a cura do mental, é a cura de ter uma visão mais clara e correta do caráter de Deus. Amém. Uau, amém, amém. Incrível. Eu até queria entrar nesse assunto da doença autoimune que você citou do seu capítulo. Eu queria que você comentasse assim um pouco mais desse assunto a respeito assim como que foi assim descobrir, porque a gente nunca espera assim, quando a gente faz alguma coisa errada com a saúde, a gente já imagina, eu posso ter uma, sei lá, uma Um efeito febre, um colateral, né? efeito, enfim. A gente, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente já espera certas coisas, Uma porque a gente consequência, sabe né? qual é a consequência, né, daquele ato. Mas se tratando de doença autoimune, é uma coisa que às vezes parece meio obscura, assim, né? Tipo, como que foi para ti descobrir isso? E como que foi, como é a Essa rotina, questão né? de Conviver com ela, né? conviver sabendo que tem isso, o Quais tratamento? cuidados? Qual foi também, assim, o maior milagre de Deus na sua vida em relação depois que você descobriu a doença de Crohn? A doença autoimune é um mistério, porque, na verdade, ninguém sabe a causa real da doença autoimune. Existem teorias, né? Uma teoria é que você vai herdar os elementos para ter
uma doença autoimune e outros têm outras teorias. Eu acredito que, sem saber exatamente o que causa a doença autoimune, eu acredito que o estresse é um fator que causa os sintomas e piora. No meu caso, eu acho que, com certeza, o estresse sempre não causou a doença imune, mas sempre fez com que ela florescesse. E muitas pessoas me perguntam, porque a doença de Crohn tem a ver com o sistema digestivo, que comida você evita? Como é a sua dieta? E eu vou ser muito sincero, para mim, dieta, eu não encontrei ainda uma dieta que ajuda ou prejudica a minha saúde em relação à doença de Crohn. O que eu acredito que afeta o meu sistema digestivo e causa inflamação e é, aumenta a atividade da doença autoimune para mim é o estresse. Então, em vez de evitar certas comidas, eu evito certas situações e certas pessoas. Para mim, melhor investimento não é em pílulas e vitaminas e no meu caso, estou falando de mim, eu não estou falando que é errado, né? Tomar suplementos, muitas pessoas tomam e são beneficiadas, mas o melhor investimento para mim é ter uma vida saudável, desfrutar da natureza, desfrutar dos meus filhos, dormir bem de noite, não trazer os problemas do mundo para dentro de casa, sempre ter uma vida de comunhão com Deus equilibrada. É claro que existem os conflitos da vida, o próprio Jesus teve que lidar com muitos conflitos, mas não perder sono, saber se desligar, saber se divertir também, porque Deus ele criou um mundo tão lindo, com tantas belezas para nós podermos desfrutar, e então a vida ela também tem o seu momento de lazer. É algo que eu aprendi depois do meu capítulo estando no IEST, que a vida não é só trabalho. Mesmo fazendo trabalho para Deus, também existe o momento de descansar. Não só o sábado é um momento de descanso espiritual, mas desfrutar da vida, desfrutar da natureza, desfrutar das belezas que ele criou. Isso para mim tem ajudado. Eu tive uma cirurgia, a minha única cirurgia em 2014. Os médicos me falaram que eu teria que tomar medicamentos fortes, biológicos, que suprimem o sistema imunológico para eu poder manter a minha saúde e evitar que a doença de Crohn volte como ela veio em 2012. E eu escolhi não seguir o caminho do medicamento alopático para tratar da minha doença de Crohn. Muitos têm seguido e alguns se dão bem, outros não. Não criticando quem seguiu, eu nos últimos, agora vai fazer 9 anos, em fevereiro, março de 2023, vai fazer 9 anos desde a minha cirurgia, que foi em março de 2014, e eu estou bem. Eu vivo com as sequelas da cirurgia, mas eu não vivo com é, inflamação no intestino. Para mim é insustentável, não se vive. Ou você morre ou você tira o intestino por completo. Então eu estou vivendo, eu não estou é, sofrendo da doença em si. Eu estou sofrendo, eu sofro, que é o meu espinho na carne, removeram 1 metro do meu intestino delgado e uma parte do meu intestino grosso, então isso você vai ter consequências, né? Mas eu estou vivendo uma vida é, feliz e abundante, como Jesus fala em João 10:10. E sempre tem os seus desafios, a vida tem o seu estresse, né? Uma pessoa que traz estresse, ou o carro quebra, sempre alguma coisa acontece, mas assim, aprendendo a administrar o estresse, aprendendo a viver uma vida mais equilibrada, como Deus quis. Um pioneiro da Igreja Adventista, Tiago White, morreu com 60 anos, porque ele não aprendeu essa lição.
Ellen White muitas vezes deu conselho para ele. Ele era um pastor, ele era o líder do movimento. Ela deu conselho para ele: vamos para Colorado para caçar, vamos fazer algo, vamos fazer algo divertido. Mas ele só sabia de uma coisa: o trabalho de Deus. Morreu com 60. Outros pioneiros morreram com 80, 90. A própria Ellen White morreu com 87 anos. João Loughborough morreu com seus 80 e tantos anos também. Então, assim, eu acho que vale a pena, se Jesus não voltar, viver mais de uma forma equilibrada do que viver de forma desequilibrada e morrer cedo. E tem alguns que não estão desfrutando da vida que Deus quer para nós desfrutarmos. E eu acredito que isso tem muito a ver com a saúde também. É um bom ponto, Muito é, bom. esse que você colocou, até porque, né, nós já estamos planejando aqui para trazer aqui para o canal uma série sobre o livro Como Lidar com as Emoções. E assim, a Exatamente. gente tem visto o quanto esse assunto de ansiedade, de depressão, É de medo, né? estresse, Isso. isso cresceu ainda muito mais, né, nesses últimos 2 anos, por conta da crise aí no O mundo, da pandemia que isolamento. a gente teve, né? Exato. Então, É Uhum. uma doença do século, né? Como algumas revistas comentam, né? Alguns estudos. E eu mesmo posso falar por mim, o que o pastor está comentando foi realmente para mim também essa mensagem aí, porque nós buscamos seguir o regime dietético, né? O estilo de vida saudável que nós tivemos essa luz para a glória de Deus, e o dia a dia realmente tende a ser muito estressante. E eu desenvolvi alguns problemas também de saúde, para a glória de Deus, quando você começa a pedir paz para o Senhor, os problemas maiores começam a ficar menores. E a sua conexão Uhum. com Deus, ela se amplia. E isso que mais importa. O resto é com Deus. Isso faz toda a diferença no final do dia. Então, cada dia, dia por dia, um dia de cada vez, você vai vendo dessa forma, você percebe que no final do dia, Deus, ele dá a paz que tanto almejamos. Isso faz muita diferença. Eu estou Uhum. aprendendo também a conviver dessa forma, assim como o pastor Diego comentou agora. E é um conselho. E essa nova série que estamos para lançar aqui no canal vai ser muito boa para cada um de vocês. bem, Pastor, eu quero fazer uma outra pergunta aqui, que pela experiência que você tem como pastor, por várias andanças que você teve, várias pessoas que você lidou, né? Uma pergunta que ainda hoje é muito presente no meio cristão, eu não falo nem no meio adventista, mas no meio cristão mesmo, nós vemos muito isso, como achar o equilíbrio sem cair no legalismo e no liberalismo que nós vemos hoje no mundo religioso? Existem três séries que eu desenvolvi quando eu estava lá no IEST. Isso começou no ano de 2010, entre o ano 2010 e 2012. Três séries que são sermões bíblicos que me ajudaram justamente nesse ponto de navegar entre o fanatismo e o legalismo na direita e o liberalismo e o mundanismo na esquerda. Isso se aplica a qualquer cristão, em qualquer denominação, mas especialmente entre os adventistas, isso tem muita relevância. Então, um dos assuntos, ou uma das séries, se chama Princípios e Preceitos. A outra série se chama A Consciência Fraca e a outra, O Formalismo Seco. São três séries diferentes, mas que estão interrelacionadas de alguma forma uma com a outra. Princípios e Preceitos. Inclusive, eu estou, no momento, pregando uma série sobre o livro de Deuteronômio, que basicamente é a série de princípios e preceitos analisando as leis de Deuteronômio. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, dos capítulos 12 a 26, nós temos uma série de leis que Deus deu através de Moisés ao povo de Israel logo antes deles entrarem na Terra Prometida.
E é basicamente impossível você pegar aquelas leis na letra e transplantá-las para o século XXI, em São Paulo, no Brasil, num contexto completamente diferente, numa cultura completamente diferente, num século diferente, e tentar vivê-las ao pé da letra. Então, na série Princípios e Preceitos, a premissa é a seguinte: todas as regras da Bíblia, inclusive as que nós ignoramos e não seguimos ao pé da letra, elas têm relevância para o cristão. Inclusive as leis de Deuteronômio, que falam de outro contexto, num contexto agrícola, na Terra Prometida, com uma nação diferente. Então, muitos cristãos, elas ignoram muitas das leis de Moisés como irrelevantes porque elas foram para outra dispensação. Outros que eu conheço tentam, mas não muito bem, tentam seguir a letra ou o preceito. Cada preceito de Deus precisa ser vivido conforme está escrito. E você muitas vezes ouve pessoas falando com essas palavras, mas isso é insustentável. Ninguém faz isso. Alguns tentam guardar o sábado sem usar energia elétrica e acham que estão seguindo todas as leis de Deus fielmente, mas isso não existe. Porque o próprio Paulo, quando ele estuda Deuteronômio, ele aplica o princípio a uma nova situação. Então, você lê primeiro aos Coríntios, capítulo 9, Paulo ali está falando sobre a remuneração do ministro. E Paulo vai citar em 1 aos Coríntios, capítulo 9, uma lei de Deuteronômio. E olha como Paulo está lendo Deuteronômio. Em 1 Coríntios, capítulo 9, diz assim, no verso 9: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Aí ele faz a pergunta: porventura Deus tem cuidado dos bois? Paulo está escrevendo aos Coríntios. É uma cidade, ali não tem agricultura, ali não tem pessoas que estão trabalhando o campo. Ele está falando de um princípio que tem a ver com a remuneração justa de um obreiro. Aí ele pega uma regra de Deuteronômio que originalmente Deus tinha intenção de lembrar os israelitas que estavam trabalhando o campo que eles precisavam cuidar bem dos animais. E Paulo ele pega esse princípio, ele aplica a remuneração do ministro. Então, quando Paulo lia Deuteronômio, ele não estava preso à letra. Tanto que a própria circuncisão para Paulo não foi imposta aos gentios, porque Paulo compreendia o princípio da circuncisão. Ele não estava interessado na pele do homem que precisava ser cortada. Ele estava mais interessado no objetivo original de Deus em dar aquela lei. Então, essa série, Princípios e Preceitos, quem fala inglês pode até procurar o canal do YouTube da minha igreja. Eu estou fazendo uma série sobre o livro de Deuteronômio. Essa série de Princípios e Preceitos eu preguei também no Brasil, não baseado em Deuteronômio, mas eu preguei isso mais em relação a Ellen White, porque esse mesmo conceito de diferenciar princípios e preceitos precisa ser aplicado a Ellen White, porque ela escreveu no século XIX, num contexto victoriano, americano. Então, quando você lê, por exemplo, sobre a bicicleta nos escritos dela, você não pode privar o seu filho hoje de usar a bicicleta, de andar de bicicleta. Você precisa compreender o princípio que levou à regra que ela deu para não comprar bicicleta. Então, Princípios e Preceitos é uma série que, primeiro, eu estudei e apliquei para mim mesmo. E isso foi uma chave para eu encontrar esse equilíbrio que vocês estão falando entre o legalismo e o fanatismo
na direita e o mundanismo e o liberalismo na esquerda. A outra série se chama A Consciência Fraca. E isso tudo tem a ver com o amadurecimento teológico, né, que eu falei um pouco antes. A Consciência Fraca é uma série baseada em 1 aos Coríntios 8 e Romanos 14. Em 1 aos Coríntios 8, Paulo está falando sobre as comidas sacrificadas aos ídolos. E na mente de Paulo, uma comida sacrificada ao ídolo, uma carne sacrificada ao ídolo, ela não tem efeito negativo moral, porque o ídolo não tem poder sobre a comida. Mas em 1 aos Coríntios 8, Paulo fala que existem alguns seguidores de Cristo que não têm essa maturidade porque a sua consciência é fraca. Então ele aconselha a não comer comidas sacrificadas aos ídolos para os cristãos que não se incomodavam, como o próprio Paulo não se incomodava com comidas sacrificadas aos ídolos, porque eles sabiam que só existe um Deus e não existe comida que pode ser contaminada através de um ídolo. A comida não muda. Se você pega uma banana e você dedica aquela banana a um ídolo, aquela banana ainda tem potássio, aquela banana ainda é saudável. Então, para Paulo, não é uma questão moral, não é um problema diante de Deus você comer, mas ele aconselha aos coríntios a não comerem, justamente porque existem alguns cristãos que têm a consciência fraca e elas se privam de comer porque elas acham que aquilo pode ser ofensivo a Deus. Então ele fala: tenta não comer na frente desses irmãos para não causar escândalo, para não criar uma pedra de tropeço. Então, o que que eu descobri? Eu tenho uma consciência fraca. Na verdade, todos nós temos uma consciência fraca. A consciência fraca é a consciência que nos incomoda, que nos faz sentir culpa diante de coisas que são indiferentes para Deus. Por exemplo, eu conheço um pastor que foi um grande mentor meu na faculdade, que nunca deixou os seus filhos andarem de bicicleta, porque ele leu os escritos de Ellen White e concluiu que Deus é contra a bicicleta. E realmente, se você ler o que Ellen White fala sobre a bicicleta, você vai chegar à conclusão que a bicicleta não é para cristão desfrutar. Só que eu ando de bicicleta, os meus filhos andam de bicicleta, então, para mim, esse irmão tem a consciência fraca nesse ponto, porque a consciência dele incomoda ele de fazer algo que Deus permite. E isso faz parte do amadurecimento cristão. Então, o que Ellen White fala sobre a consciência é que nós precisamos educar a consciência. E na medida que nós vamos educando a consciência, nós vamos deixando de sentir culpa por algo que para Deus não é questão moral. Então, esse é outro assunto, né? O Princípios e Preceitos é uma série de sermões que eu fiz. E aí a Consciência Fraca é outra série de sermões que eu desenvolvi na época, que até hoje eu prego. E o terceiro é o formalismo seco. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pregava esses sermões no IEST muito, principalmente entre os alunos. E eles trazia reavivamento na vida espiritual dos jovens, porque muitos carregam culpa desnecessária, muitos têm uma visão de Deus desequilibrada. O formalismo seco é baseado naquela parábola da figueira que Jesus amaldiçoou, porque ela tinha folhas, mas não dava o fruto, né? Ela não dava o figo. Então, o formalismo seco fala da vida religiosa, que era a vida de Paulo, antes da sua conversão, muito religiosa, sem o caráter que deve corresponder com a religiosidade. Então, você vai para o Antigo Testamento, os profetas, eles estavam condenando os sacrifícios, eles estavam condenando as festas, eles estavam condenando a própria guarda do sábado
coisas que Deus havia pedido, porque o caráter que deveria corresponder com a religiosidade estava faltando. Então, o formalismo seco é aquela religião que é zelosa pelas formas, que não tem o poder do Espírito. Em 2 aos Coríntios 3, verso 5, Paulo fala que muitos têm a aparência de piedade, mas não têm a sua eficácia, que vem do Espírito Santo. Então, a pessoa que vive na carne, mas é religiosa, extremamente religiosa. Inclusive, muitas dessas pessoas são as mais religiosas, pessoas que vivem na carne. Então, andar no Espírito é você ter o fruto do Espírito. Paulo tem uma lista do fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5. E aí ele tem as obras da carne. E esse sermão mostra que é muito possível, inclusive bem provável, que aquela pessoa que está focada, zelosa, obsessada, tem uma obsessão com as formas da religião, provavelmente ela está andando na carne. E as formas da religião é uma capa que esconde as obras da carne e o fruto do Espírito está faltando. Por isso que Jesus ele condenou a figueira, porque ela estava cheia de figo, de folhas, mas não tinha o figo. São 3 séries de sermões que eu desenvolvi enquanto eu estava no IESC, que para mim foi uma libertação, assim, de ver Deus diferente e todos eles baseados em estudos da Bíblia e eu vi o fruto que esses estudos estavam produzindo na vida de outras pessoas. E eu prego isso nas minhas igrejas e são assuntos que você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Jesus, em todos os seus ensinamentos, o foco dele era na religiosidade prática que se vê no relacionamento com os outros seres humanos. Raramente ele se focava nos ritos e nas formas e nas coisas que muitas vezes ocupam mais a nossa atenção como seguidores de Cristo. Uau, muito bom. Incrível. Deus seja louvado. Deus seja louvado, realmente. Essas séries que o pastor comentou agora, pessoal, vai estar na descrição do vídeo para que vocês possam acessar e conhecer também esses conteúdos. Muito obrigado mesmo, pastor Diego. Eu queria fazer mais 2 perguntas, não sei se você tem tempo para respondê-las. Será que a gente pode estar fazendo? Ok, Sim, nós temos ainda uns 10 minutinhos, com certeza. Vamos lá. tá bom, Ok. perfeito. Vamos aproveitar o máximo deles. É, a penúltima pergunta seria, em sua opinião, qual que é o maior perigo que a igreja está vivendo hoje no tempo do fim? O maior perigo que a igreja está vivendo, olha, como igreja organizada, eu vou falar primeiro sobre a igreja organizada, digo, a, a organização da igreja, né? A administração da igreja. Aí depois eu posso falar em nível pessoal, que na verdade vai ser diferente para cada pessoa. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em particular, como organização, ela, ela é muito. Eu não sei qual é a palavra que eu usaria em português. Em inglês, seria top-heavy. Por exemplo, a minha associação aqui, ela tem muita gente trabalhando no escritório e poucos pastores no campo. Então, uma grande parte do dinheiro que sai da igreja local e vai para a associação e depois para a união e depois para a divisão e associação geral, ela está, esse dinheiro está apoiando mais uma estrutura administrativa do que a própria missão no campo. E para mim isso é uma preocupação. Nós temos um modelo administrativo organizacional atual hoje
que foi muito bom para o ano 1901, quando não existia avião, não existia e-mail, não existia tecnologia. Então, eu acredito que hoje nós temos muitos recursos humanos e muitos recursos financeiros sendo empregados para a estrutura administrativa que deveria ser aplicada ao campo local. Então, nós temos, por exemplo, campos do mundo que estão sendo não negligenciados, mas muito pouco impactado com o evangelho, que precisava de muito mais recurso humano e mais recurso financeiro. Então, eu acredito que nós precisamos de menos uniões, menos associações, menos administradores e mais soldados na batalha. Isso é a igreja organizada, né? A denominação adventista do sétimo dia. E o que eu acabei de falar se aplica também aos metodistas, que, na verdade, nossa organização administrativa, ela veio do metodismo. Ellen White, ela era metodista. Então, a estrutura administrativa que nós temos como igreja, ela não foi baseada em um sonho, ela não foi baseada em instruções específicas da Bíblia, mas elas foram baseadas em princípios bíblicos de organização que foram aplicadas a outra era. E nós precisamos de rever a forma como a nossa igreja é organizada para usar melhor os recursos humanos e recursos financeiros. Agora, individualmente, aí depende de cada pessoa. Alguns, na minha opinião, o que eles mais têm a temer seria o fanatismo, para outros seria o legalismo, para outros seria o mundanismo. Mas não importa quem seja e se está do lado esquerdo ou direito, todos nós precisamos ter vitória sobre o pecado, parar de andar na carne e andar no espírito. E Paulo fala em Gálatas capítulo 5 que isso é um conflito. Todos os dias, em todos os momentos, nós temos uma escolha, se nós vamos andar na carne ou se nós vamos andar no espírito. E as obras da carne estão ali listadas para que você possa saber. Então, se eu estou falando mal dos outros, se eu tenho um problema com o meu temperamento, se eu não tenho domínio próprio, se eu sou explosivo com os meus filhos, eu posso ser religioso, eu posso ter uma dieta perfeita, mas eu estou andando na carne. E a pessoa que fala que zela pelo amor e não quer saber de nada de regra e tem aquela visão bem idealista, liberal de um cristianismo sem lei, também muitas vezes vive na carne, apesar de falar muito do amor. Porque o amor não é um sentimento, o amor é um princípio que se revela, se manifesta através das relações pessoais. Então, eu acho que nosso maior perigo, quer sejamos liberais ou conservadores, é andar na carne, mas por conta da nossa religiosidade, achar que nós estamos bem com Deus, que nós estamos em paz com Deus, quando na verdade andar no Espírito é o único meio de estar em paz com Deus, através de Cristo. Amém. É Uau, na perspectiva de Deus, não na nossa, né? Amém. uau. Muito obrigada, Pastor Diego. Queria, por último, pedir para você comentar um pouquinho quais são os seus planos aí, de trabalhos aí onde você está agora no seu campo, nos Estados Unidos, se você tem algum Projetos para o projeto que você futuro. queira compartilhar. Vou escrever um livro e Como- publicar ele daqui a pouco, pessoal, uma coisa assim, por exemplo. Pois é, existe um outro capítulo, eu ainda não sei qual vai ser, mas eu estou trabalhando no meu PhD. Eu não sei o que vai resultar, eu quero voltar para a sala de aula. Os meus anos mais prazerosos e impactantes, eu acredito, no ministério foi na sala de aula. Apesar de eu gostar muito da igreja, eu sou professor de escola sabatina de jovens, eu prego todo sábado, e para mim isso também
é muito satisfatório, isso para mim é uma bênção, eu valorizo muito, mas o meu maior desejo é voltar para a sala de aula. Eu não sei em que país, eu não sei se vai ser nos Estados Unidos, no Brasil ou outro país. Tem que ser um país que for fala inglês, espanhol ou português. Mas também pode ser uma faculdade adventista e pode não ser. Pode ser um projeto independente, como no passado. Pode ser até mesmo numa universidade não adventista, onde oportunidade de ter contatos com jovens não adventistas seria bem-vindo. Eu e a minha esposa, nós ambos estamos dando continuidade aos nossos estudos. Nós dois amamos o estudo de teologia, amamos trabalhar para Deus. Então, sabemos que o próximo capítulo tem a ver com a obra de Deus e tem a ver com teologia e tem a ver com educação, mas nós não sabemos onde e no momento nós não estamos procurando nada, estamos apenas esperando e aguardando a resposta de Deus, mas pode ser um segundo IEST em algum lugar, pode ser como professor de teologia numa faculdade adventista. As possibilidades são muitas. Então, pode ser um ministério igual o que vocês estão fazendo aí, Adriana e William. Porque hoje tem muitos que estão trabalhando para Deus através da mídia em casa. Então, eu e a minha esposa, independente de qual vai ser o próximo capítulo, nós estamos criando o nosso canal de YouTube. Nós pretendemos produzir material em inglês e português, teológico, e nós também queremos criar um podcast e nós temos um site que nós estamos construindo para disponibilizar todas as músicas que a minha esposa fez, estudos que nós fizemos, que nós temos muito conteúdo que infelizmente está aqui no meu computador, né, e na minha mente, no papel. Tem alguns sermões em português, outros em inglês, mas estão espalhados em vários canais, porque eu pastoreei várias igrejas. Então, nós estamos pretendendo criar o nosso próprio canal e nosso próprio site que vai disponibilizar todo o nosso conteúdo para que as pessoas não precisem ficar caçando em vários lugares. E nós acreditamos que nós ainda estamos no processo de amadurecimento. Então, eu vou terminar aqui a minha fala com duas passagens que para mim são importantes, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, que diz assim: O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Então, uma coisa que eu tenho aprendido é que precisamos ser menos dogmáticos, tanto em relação à nossa compreensão da Bíblia, como também em relação à nossa compreensão da nossa própria vida e nossos planos. Porque uma vez na minha vida eu imaginava que eu ia passar o resto da minha vida lá na montanha onde eu morava quando eu trabalhava no IEST. Mas a vida tem surpresas e Deus tem surpresas para nós. Então, não sabemos qual vai ser o nosso próximo capítulo, mas estamos animados para descobrir no tempo de Deus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, Pastor Diego. Muito Demais. obrigada pelo seu tempo, por compartilhar assim, Deus seja louvado pela sua vida, por tanta sabedoria que Exato. você tem ao falar, ao expor e ao ensinar a gente através da palavra de Deus, né? Através das mensagens que ele nos deixou. Amém, exatamente. Um Pastor, prazer. para finalizar, nós gostaríamos que você fizesse uma oração final e aí nós fazemos aqui o encerramento. Amém. Vamos orar então. Querido Pai Celestial, nós estamos gratos, Senhor, pelo momento que tivemos juntos e quero pedir uma bênção especial sobre cada ouvinte hoje que está aí na tela do seu computador, alguns perplexos sobre o próximo capítulo de suas vidas, outros carregando o peso da culpa por capítulos passados que poderiam ter sido melhor.
Pedimos, Senhor, tua bênção e teu abraço, teu amor, cobrindo cada um. Pedimos que o Senhor continue abençoando a Adriana e William em seu ministério e que essas histórias possam ser uma bênção na vida de todos que vão ouvir. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje vocês conheceram aqui o pastor Diego Silva, conheceram um pouquinho da história dele, conheceram todos os um pouco, né, dos ministérios, dos capítulos da vida da história dele e também como isso foi de aprendizado, né, para todos nós. Fica um incentivo, né, pessoal, para que vocês revejam sua vida espiritual, né, para você refletir com Deus, na palavra de Deus. O que o pastor comentou, essa questão aí da mente, né? Hoje a gente é muito, muito atacado e por vários meios, né? Vivemos numa loucura, vivemos correndo atrás do relógio, né? Queria que o dia tivesse 48 horas para conseguir fazer tudo. E essa ansiedade, esse estresse aí, realmente vem afetando bastante nós. O que nós não podemos esquecer é que nós temos um Deus que já venceu e nos deu essa vitória e precisamos apenas aceitar e crer no poder da palavra. Amém. Amém, Senhor. Que você coloque isso em prática, os aprendizados de hoje aqui na sua vida. E nós esperamos você, então, no próximo vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe e até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.